Lucas 10, 27, a palavra do Senhor nos diz assim: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Eu queria convidar você mais uma vez a orar nesse instante. Eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor e que você pedisse ao Espírito Santo de Deus que possa falar ao seu coração por meio dessa palavra. Peça isso ao Senhor nesse momento. Ore e fale com Ele. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E ela mesmo declara que passarão céus e terra, mas a Sua palavra não passará. Nós somos abençoados, nós somos privilegiados por podermos estar diante da Tua palavra. E pedimos no nome de Jesus, que por ela, ó amado Espírito Santo, o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Nós queremos tão somente ouvir a sua voz. Por isso fala-nos, Senhor. Em nome de Jesus, que todo e qualquer impedimento ao entendimento da Tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Paizinho querido, que aquilo para o qual a Sua palavra nos é destinada nessa noite, venha se cumprir em nossas vidas. E nós oramos confiados no nome que está sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Meus amados irmãos, os tempos, as épocas, elas são, por vezes, caracterizadas por momentos significativos. E eu tenho entendido que o tempo no qual vivemos, ele tem sido marcado pela superficialidade. E é característico do superficialismo tudo aquilo que é elementar, tudo aquilo que é básico, aquilo que é definido por ser simples, aquilo que é fácil, aquilo que é pouco profundo, sabe, aquilo que preocupa-se apenas com aquilo que é aparente, com aquilo que é exterior, e que desconsidera tudo o que é do interior. E eu entendo ainda que essa superficialidade, ela é consequência da falta de identidade. Somos superficiais porque não sabemos quem somos, porque não temos raízes. E essa superficialidade, ela tem encontrado o seu lugar na igreja. Nós vivemos um tempo que poderíamos denominá-lo como um tempo de superficialidade da fé. Nós somos, então, pouco profundos
na nossa fé. Nós vivemos mais do que aquilo que é aparente, do que daquilo que é permanente. Nós vivemos mais movidos pelas circunstâncias do que movidos pela palavra. E isso tem afetado a nossa vida em todos os seus segmentos. É interessante que, falando acerca dessa verdade, viver por aparência ou viver por superficialidade é algo extremamente nocivo à vida do ser humano. E em todos os seus aspectos, e ainda mais quando falamos sobre fé. Então nós vivemos a superficialidade nos relacionamentos, nós vivemos a superficialidade, em todo o nosso modo de viver. Então, quando nós não sabemos de fato quem somos, logo somos superficiais. Como declaramos, essa é uma realidade que tem encontrado o seu lugar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos sido levados a viver pela aparência, por aquilo que podemos ver, por aquilo que muitas vezes nos toca, mas não vivemos por aquilo que de fato deve dirigir a nossa vida, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, ele declarou: eu vivo não pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E essa é uma verdade cada vez mais distante de nossas vidas. Nós vivemos mais por aquilo que vemos, nós vivemos mais por aquilo que nos afeta, nós vivemos mais por aquilo que nos envolve do que verdadeiramente por aquilo que cremos. Amados, eu fui presenteado no mês passado pelo nosso filho Júnior ali com um livro fantástico e que tem me levado a refletir sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. John Wesley, no seu livro Senhor Salva-me, num dos capítulos ele tratando desse tema, ele aborda da seguinte forma: os quase cristãos, e eu chamo a sua atenção para essa declaração, os quase cristãos. E ele começa a basilar o seu entendimento acerca desse tema, fazendo uso de Atos capítulo 26, verso 28, quando o rei Agripa, ele diz a Paulo assim: por pouco você me persuadiu a ser cristão. E Wesley, ele diz algo interessante, que há muitos que têm chegado até esse ponto. Quantos quase cristãos você não conhece? É interessante que nós temos até uma nomenclatura um tanto quanto carinhosa, mas que não reflete a realidade daquilo para o qual ela é declarada, como: eu sou um amigo do Evangelho. E na verdade isso nada mais demonstra do que superficialidade, do que pouca profundidade, do que pouca firmeza. E desde que o cristianismo apareceu no mundo como religião, em todas as épocas, em todas as nações, sempre houve aqueles que quase se tornaram cristãos. Aqueles que admiram o Evangelho, aqueles que até mesmo se empolgam com o Evangelho, mas aqueles que não permitem que o Evangelho molde, transforme a sua vida. E deixa eu dizer algo para você. Perante Deus, de nada vale você chegar até somente esse ponto. De nada vale você ser um quase cristão. De nada vale você ser simplesmente um amigo do Evangelho. De nada vale você admirar, mas não viver a realidade descrita nas santas palavras do Senhor. Então, diante dessa verdade, eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas que nós precisamos considerar. Primeira delas, o que implica ser quase cristão? E a segunda é aquilo que está atrelado a essa, que é, então, o que é ser totalmente cristão? É interessante que, em dado momento, nós vamos confundir uma coisa com a outra.
Mas nós precisamos entender de fato o que é ser totalmente cristão. Mas para entendermos o que é ser totalmente cristão, nós precisamos, no mesmo momento, entender o que implica ser quase cristão. E aí deixa eu dizer algo para você. Talvez você se surpreenda com aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. Wesley, ele declara que ser quase cristão é ter primeiro honestidade pagã. Diga assim comigo, honestidade pagã. Diga mais uma vez, honestidade pagã. Você pode pensar assim, pastor, o que vem a ser isso? E eu explico. A partir mesmo daquilo que Wesley compartilha no seu livro, ele diz que ter honestidade pagã é você agir segundo as boas regras. Declare comigo, agir segundo as boas regras. Querido, deixa eu dizer algo para você. Nós sabemos o que é isso. Nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados a agir segundo as boas regras. Então, para que isso torne-se mais claro, para que você possa compreender essa verdade de uma forma plena, que não deixe nenhuma confusão sobre a sua mente, agir segundo as boas regras é não ser injusto. É ainda não roubar os bens do próximo, não cometer furto, não oprimir o pobre, não enganar, dar atenção à verdade, não agir com injustiça, não invocar o nome de Deus em vão, não ser um difamador, não ser um mentiroso, não agir com injustiça, prestar assistência ao outro, alimentar o faminto, vestir o nu. E muitas coisas semelhantes a essa. Agora olha que coisa interessante, ele acrescenta ainda a questão do agir segundo as boas obras, aquilo que ele chama de você tomar posse da forma de uma piedade, de uma aparência exterior do que é ser cristão. Então ele vai declarar para nós o seguinte, que o que é que isso significa? O quase cristão, ele não faz nada que o evangelho proíba. Olha que interessante, o quase cristão, ele não toma o nome de Deus em vão. O quase cristão, ele não amaldiçoa. O quase cristão, o seu sim é sim e o seu não é não. O quase cristão, presta atenção nisso, ele não desrespeita o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É um dia separado para o Senhor, amém? E comumente, como igreja cristã, este é o dia em que nós separamos para o Senhor. Portanto, entende-se que esse dia deveria ser um dia de devoção, deveria ser um dia de consagração, deveria ser um dia de integridade para com o Senhor. No entanto, nós, como cristãos, fazemos de quase tudo menos atentar para o Senhor. É ou não é verdade? Mas aí Wesley está dizendo para nós que o quase cristão, ele não desrespeita o dia do Senhor, ele não trata o dia do Senhor como algo trivial, ele não trata o dia do Senhor como algo comum. O quase cristão, ele aborrece todo tipo de impureza. O quase cristão, ele detesta palavras imorais. O quase cristão, ele detesta todo tipo de maledicência. O quase cristão, toda a sua conversa gira em torno daquilo que é bom, em torno daquilo que edifica, em torno daquilo que vai cooperar para o seu bem e também para o bem do próximo. Ele declara ainda que o quase cristão, ele se abstém de tudo o que é excesso. O quase cristão, então, ele é equilibrado. O quase cristão, ele evita a discórdia. Ele é sempre pacífico. Agora, para você ficar estarrecido, assim como eu fiquei, ele declara o seguinte, olha, o quase cristão, ele sofre dano, mas não se vinga. O quase cristão, ele não retribui o mal com o mal.
Mas o quase cristão, ele retribui o mal com o bem. Queridos, ele ainda declara que o quase cristão, ele age segundo a regra: não faça aos outros aquilo que você não quer que eles façam. Sabe, para completar o perfil do quase cristão, o Wesley acrescenta a sinceridade. O que é que isso significa para nós, Igreja do Senhor? Ele está dizendo que essa sinceridade é um princípio real, interior, dentro daquele que o pratica. Ou seja, todas as suas obras, toda a sua procedência, ela é em absoluto sincera. Não há fingimento, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Ou seja, ele vive de fato segundo as boas regras. E ele vive, sabe, uma forma de piedade. Ele toma posse dessa piedade e ele não faz absolutamente nada que o Evangelho proíba. Eu acredito que aqui cabe uma pergunta. E você precisa fazer essa pergunta para você, assim como eu tenho me feito. É possível que alguém chegue até esse ponto e seja apenas quase cristão? Você já parou para pensar nisso? Querido, quando eu observava tudo isso, eu dizia assim para mim mesmo: se tudo isso é ser quase cristão, o que é que eu sou? Porque deixa eu dizer para você, verdade seja dita, eu estou longe de viver realidades como essa. E se isso aqui é ser um quase cristão, então eu entendi que eu estou muito, mas muito distante de ser um totalmente cristão. Agora, se isso aqui é ser um quase cristão, o que é que ainda pode se exigir de alguém para que de fato venha se tornar inteiramente cristão? Eu acredito que aqui nesse ponto você pode concordar uma coisa comigo. Nós somos mais superficiais do que imaginamos. Nós vivemos mais de aparência do que aquilo que imaginamos. Nós vivemos mais por aquilo que os nossos olhos veem do que por aquilo que a palavra nos ensina e nos declara a viver. Queridos, se agir segundo as boas regras, se você se apossar dessa forma de piedade, se você vive de uma forma onde você não faz nada do que o Evangelho proíbe, e em tudo isso você é sincero, em tudo isso você é autêntico, em tudo isso você é verdadeiro, e isso te coloca apenas na categoria de um quase cristão. O que é ser totalmente cristão? O Senhor tem nos falado nesses dias que é preciso elevarmos o nosso nível. O Senhor declara na sua palavra, acerca da sua igreja, que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor declara ainda que nós devemos resplandecer na terra, assim como os astros, eles brilham no céu. Portanto, o que a palavra de Deus ela nos faz entender é que aquilo que o Senhor espera de nós, certamente, é muito mais do que aquilo que nós temos vivido. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos o seu sacerdócio real na terra. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos chamados por Ele, arrancados das trevas, colocados no reino de luz, mas para promovermos o seu reino, amém? E deixa eu dizer algo para você, isso não acontecerá enquanto formos apenas quase cristãos. É preciso ir além. Sabe, mas antes que você fique olhando para mim com essa cara que você está olhando, eu quero que você entenda que eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu quero que você entenda que nós estamos em igual posição. E talvez seja essa posição da qual o Senhor queira nos tirar e nos elevar. Amém? E nos colocar num lugar onde nós possamos declarar que nós somos verdadeiramente cristãos. Aleluia?
Então, deixa eu dizer algo para você, querido. Olha, essas coisas em nada são desprezíveis, entenda. Na verdade, todas elas o Senhor espera que vivamos, amém? Então, o Senhor espera sim que eu e você possamos ser praticantes das boas obras. As boas obras, elas não nos salvam, amém? No entanto, a palavra do Senhor declara que para ela nós somos salvos, amém? Então Ele nos tem chamado para que nós possamos ser praticantes das boas obras, e a palavra do Senhor declara para que eles possam ver as vossas boas obras e possam glorificar ao vosso Deus e Pai, aleluia. No entanto, o que nós precisamos entender é que essas boas obras, é que uma posse de uma piedade, ela não nos autentica como verdadeiros cristãos. O Senhor está dizendo que simplesmente, se nós entendermos assim, elas nada mais serão do que uma superficialidade da fé. E por isso, eu quero que você entenda algo comigo. Então, você pode estar pensando assim, pastor, o que é ser totalmente cristão? Como é que nós podemos sair daqui entendendo o que é ser verdadeiramente cristão? E eu quero compartilhar isso com você. Declara assim comigo. Primeiro, o amor de Deus. Diga mais uma vez com convicção. Diga o amor de Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu quero chamar inicialmente a sua atenção para essa expressão amarás. A palavra está dizendo amarás ao Senhor, e Ele declara como deve ser a nossa forma, o tipo de amor que Ele espera que nós possamos amar a Ele, amém? E essa expressão amarás aqui no original, ela significa amar, considerar com forte afeição, incluindo a ideia de obrigação, de respeito, de veneração, significando amar e servir com fidelidade. Eu quero chamar a sua atenção para a implicação, querido, desse amor. Não é qualquer tipo de amor, mas o Senhor está nos fazendo entender que esse amor que nós devemos devotar ao Senhor, ele deve ser um amor com forte afeição. Eu me sinto obrigado a amá-lo. Eu me devoto a Ele em amor, eu o respeito, eu o venero, eu sirvo com fidelidade. Não existe outra forma, não existe outra maneira de servi-lo a Ele se não for com fidelidade. Mas eu só posso servi-lo em fidelidade se de fato houver amor. Então esse amor, ele é um amor que enche todo o coração. Esse amor, ele é um amor que monopoliza a sua alma. Ele é um amor que ele, preenche todo o seu ser. O que é que significa? Que tudo na sua vida será vivido ou movido a partir desse amor. O que o Senhor Jesus está nos fazendo entender, querido, que aquele que ama o Senhor assim, ele regozija-se em espírito. O que é que isso significa? Regozijar-se em espírito é que eu não preciso regozijar-me na minha alma. Isso não significa dizer que eu não posso, isso não significa dizer que eu não devo, isso não significa dizer que isso não acontecerá. Mas a palavra do Senhor está dizendo que eu me regozijo no espírito, ou seja, o meu prazer está sempre no Senhor. Você está entendendo? Amém? O que é que caracteriza que verdadeiramente o meu prazer está sempre no Senhor? Quando tudo me falta, eu ainda me regozijo nele. Amém? Não é algo do tipo, hoje eu não estou tão bem, hoje eu não estou tão feliz, hoje eu não estou tão para cima, então eu não vou adorar o Senhor. Então eu escolho não me reunir com os meus irmãos para adorá-lo. Queridos, eu tenho declarado aqui, não é de hoje,
que esse momento que nós vivemos, ele tem vindo para revelar muito da nossa superficialidade. Porque, olha, se tem algo que alguém que ama o Senhor deseja, é estar na sua presença. Se tem algo que alguém que ama o Senhor deseja, é adorá-lo. Mas olha que coisa interessante, não é o que nós temos visto nos nossos dias. Nós passamos aí, em nossa nação, pelo menos 3 meses com as portas fechadas para culto, para esse momento que nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Que para alguns as portas ainda continuam fechadas. Para alguns as portas ainda não se abriram, ou talvez não faz nenhuma diferença elas estarem abertas ou fechadas. E o que é que isso demonstra? Superficialidade. Isso demonstra que de fato eu vivo por aquilo que me é aparente. Eu vivo por aquilo que é superficial. Sabe, queridos, quando existia a possibilidade de que as portas se abrissem, a gente até pensou, vamos criar uma metodologia para que, porque a gente pensou assim, o negócio vai tumultuar e a gente não pode permitir que tumultue. Então vamos abrir um link, vamos fazer uma inscrição. Mas até hoje isso continua não sendo necessário. Porque nós somos quase cristãos. Agimos segundo as boas obras, nos preocupamos em não fazer nada do que o Evangelho não proíba, somos sinceros, mas essa é uma verdade para doer nos nossos corações. Nós não amamos o Senhor. Nós não amamos o Senhor mais do que qualquer outra coisa. O Senhor, de fato, não é primeiro na nossa vida. E aí você pode pensar assim comigo, pastor, então quer dizer que se eu não estiver aqui, isso demonstra que, isso testifica que eu não amo o Senhor? Querido, entenda, eu não estou falando de sentimento. Porque às vezes nós achamos que amor é sentimento, mas eu estou falando de uma mente iluminada. Quando você entende que verdadeiramente Ele é mais importante do que tudo na sua vida. E se Ele é mais importante do que tudo, você vai prezar por aquilo que Ele preza. Porque é preciso considerar que a igreja, ela foi ideia do próprio Senhor. Se a igreja não fosse importante, Ele não a teria institucionalizado a igreja na face da terra. Então percebo que a palavra do Senhor está dizendo, esse tipo de amor é um amor que enche o nosso coração. Aquele que ama o Senhor, ele vai se regozijar no seu espírito. O seu prazer estará sempre no Senhor. O seu Senhor, Ele é tudo. Você pode dizer amém? Assim como disse o salmista, ele disse assim, olha, quem tenho eu nos céus senão a ti, e ninguém há sobre a terra quem eu deseje além de ti. Ele está dizendo assim, olha, o Senhor, Ele é tudo na minha vida. Ele declara, como também declarou o salmista, quando ele disse assim, olha, mais vale um dia, Senhor, na Tua presença, do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Como eu tenho saudades do lugar da Tua habitação, como eu tenho saudades de estar diante da Tua presença. E por que essa é uma verdade declarada pelo salmista? Porque ele tem amor no seu coração. Porque ele entendeu que de fato o Senhor, Ele é tudo na sua vida. Porque de fato ele entendeu que ele pode viver sem absolutamente nada, mas ele não pode viver sem a presença do Senhor. Isso me faz lembrar quando a palavra de Deus declara para nós que o Senhor diz assim a Moisés, Moisés, eu já não suporto mais o teu povo, mas eu vou abençoar vocês, vocês podem ir, a minha mão estará sobre vocês, mas com vocês eu não irei.
E aí Moisés para e diz: Senhor, se o Senhor não vai, eu também não vou. Porque o que eu quero não são as suas bênçãos. Eu preciso do Senhor. Eu quero a sua presença comigo. Você consegue compreender o que é o verdadeiro amor? Então Moisés entendeu essa verdade. Então, querido, olha, aquele que ama de fato o Senhor, não há no mundo, nas coisas do mundo, nada que o seduza. Porque ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. Você pode dizer amém? Portanto, já não existe mais nada que possa lhe prender ao mundo. Então, aquele que ama verdadeiramente o Senhor, ele está crucificado para o desejo da carne, para a cobiça dos olhos e para a vaidade da vida. Agora entenda, isso não significa dizer que você não é atraído por essas coisas. Você está conseguindo me entender? Ou seja, eu continuo sendo atraído pelo desejo da carne, eu continuo sendo atraído pela cobiça dos olhos, eu continuo sendo atraído pela vaidade da vida. No entanto, eu amo o meu Senhor, e Ele me é mais importante do que todas essas coisas. Por isso, eu posso declarar, assim nos ensina a sua palavra: a quem tenho eu nos céus além de ti, e quem há sobre a terra que seja além do que o Senhor? Portanto, nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso, queridos, é o que vai caracterizar, num primeiro momento, o que é ser totalmente cristão. É por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, ele tem que negar a sua própria vida. Ele tem que tomar a sua cruz. O verdadeiro amor, ele é caracterizado por alguns loucos que a palavra de Deus nos mostra. Atos dos Apóstolos nos revela histórias fascinantes. Quando os primeiros cristãos, eles eram torturados por amor a Cristo. Sabe, eles eram chicoteados por amor a Cristo. E uma palavra era empregada às suas vidas dizendo: vocês não podem pregar nesse nome, vocês não podem falar nesse nome. E como punição por vocês terem falado nesse nome, vocês agora serão chicoteados. E quando eles saem dali, eles saem saltitando, dizendo: nós fomos dignos de sofrer por causa dele. Mas hoje a nossa fé é tão superficial que se a gente não tem aquilo que a gente deseja, eu desisto do Evangelho. Isso demonstra que o Evangelho ele nunca foi entendido. Você consegue compreender? E sabe, queridos, eu entendo que nós, eu me incluo nisso, nós estamos todos nesse lugar. É interessante que a gente ouve muitas pessoas, a gente aconselha muitas pessoas, e uma coisa que eu acho interessante é que às vezes na vida das pessoas tudo está quebrando, está tudo dando errado, mas ela escolhe desistir de uma única coisa: de Jesus. Você já parou para pensar que coisa louca? O meu casamento está dando errado, então vou desistir da igreja, vou desistir de Jesus, porque está difícil demais. A lógica não seria desistir do casamento? Entenda, eu não estou dizendo que você deve desistir do casamento, mas eu estou dizendo, a lógica não seria essa. Se o casamento está dando errado, então logo eu vou desistir do casamento. O meu trabalho está me consumindo, está acabando comigo. Então a lógica seria, sai do trabalho. Mas não, está dando errado no meu relacionamento, está dando errado no meu namoro, está dando errado no meu noivado, está dando errado em todo lugar, então eu vou desistir de Jesus. Isso demonstra que de fato nós não o amamos como ele deveria ser amado. Então é tempo de nós entendermos o que a palavra do Senhor está nos declarando. O verdadeiro cristão, ele não é caracterizado pelas boas obras. Queridos, e como isso muitas vezes é exigido de nós.
Sabe o que é interessante? Que o Senhor não nos chamou para, sabe, sermos perfeitinhos. E às vezes a gente acha que talvez porque a gente não consegue andar segundo as boas obras, a gente deve então desistir do Evangelho. E o Senhor está dizendo, não, eu chamei você para você me amar. Eu chamei você para você estar na minha presença. Para você entender que eu sou o seu tudo. Que eu sou aquilo que mais deve importar na sua vida. No segundo momento, a palavra do Senhor nos ensina que o que nos caracteriza como totalmente cristãos é o amor ao próximo. Diga comigo, o amor ao próximo. A palavra do Senhor diz assim, olha, amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. Sabe, a expressão aqui, amarás, aplicada por Jesus ao próximo, ela deve ser entendida da seguinte forma: considerar com favor, com boa vontade e com benevolência. Deixa eu repetir isso para você. Considerar com favor, considerar com boa vontade e considerar com benevolência. E você pode pensar, quem é o meu próximo? Certamente, cada homem que há no mundo, inclusive o seu inimigo. Esse é o meu próximo, esse é o seu próximo. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é, ninguém está isento desse amor. Queridos, o Senhor está dizendo que o que lhe caracteriza, o que me caracteriza como um totalmente cristão, primeiro é o meu amor a Ele, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com tudo que eu tenho e com tudo que sou. Mas no segundo momento é o amor para com o meu próximo, e todos são meu próximo, ninguém é isento desse amor. Nós devemos amar o nosso próximo assim como Cristo nos amou. Você pode dizer amém? Quando Jesus declara que nós devemos amar o nosso próximo, o que inclui os nossos inimigos, como nós já declaramos aqui, isso fica muito claro nesse texto. Pois o ensinamento de Jesus a esse respeito está inserido na parábola do bom samaritano. Quem são os samaritanos para o Senhor, para os judeus? Os samaritanos, eles são, na melhor das hipóteses, a escória da sociedade. Os samaritanos, eles são indignos. Os samaritanos, eles são malditos. Os samaritanos, eles não são dignos do favor de Deus sobre a vida dele. Assim entendiam os judeus. E olha o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós. Chega um certo intérprete da lei e ele diz assim, para colocar Jesus à prova: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e diz assim, o que a lei diz? Como você a entende? E aí ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame também o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz, muito bem, então vá e faça isso. Aí ele querendo dar uma migué, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim, eu vou contar uma história para você. Aí Jesus diz assim, estava descendo de Jerusalém para Jericó um homem que foi apanhado por salteadores. E eles roubaram e eles quase o deixaram morto. Passava por aquele mesmo lugar um sacerdote, um homem de Deus, amém? E a Bíblia diz que o sacerdote olha aquele homem e ele passa de largo, ele o ignora. Ele não faz aquilo que era esperado que um homem de Deus fizesse. Aí Jesus diz assim, olha, mas por aquele mesmo caminho passa também um levita. Queridos, levitas, eles eram aqueles que eram responsáveis pela condução da arca. Entenda comigo. O peso da glória de Deus. E a Bíblia diz que o levita olha e passa de largo. Aí Jesus diz assim, olha, mas por aquele caminho passa também um samaritano.
Aí Jesus diz assim, olha, o samaritano ele tem íntima compaixão e ele socorre aquele homem que estava quase morto. Aí Jesus diz assim, quem você acha que é o próximo daquele homem? Aí o bom judeu, ele dá uma excelente resposta dizendo assim, aquele que usou de misericórdia, ele nem sequer ousa dizer que foi o samaritano, por entender que o samaritano não presta nem para ser pronunciado seu nome. Queridos, o que Jesus está nos ensinando é que, atrelado ao amor de Deus, esse é o tipo de amor que nos faz ser totalmente cristãos. Você está entendendo? Você já parou para notar que na superficialidade da nossa fé nós tratamos bem aquele que nos trata bem e tratamos mal aquele que nos trata mal, que nós somos indiferentes àqueles que nos são indiferentes. Às vezes nem precisa tratar mal, basta por alguma razão ele não notar a sua presença, você já fica de beicinho. É ou não é? Não falou comigo, vou esperar para ver, vai ter que vir aqui. E aí a gente vai vivendo essa nossa superficialidade, mas Jesus está dizendo, ei, você precisa entender algo. Agora entenda algo comigo aqui. Amar os nossos inimigos conforme Jesus nos ensina. Nada tem a ver em fazer aquilo que agrada a eles. Mas tem a ver sim com optar por mostrar-lhe o favor e a boa vontade. Aquilo que o Evangelho fez em mim. O amor que foi derramado sobre o meu coração. Queridos, olha, Paulo, ele vai dizer assim para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, ele diz assim, olha, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado. Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu me deixe gastar por vocês, ainda que eu vos ame cada vez mais, e ainda que vocês me amem cada vez menos, ainda assim continuarei a amá-los, continuarei a colocar diante de vocês o amor com o qual Deus me amou, porque eu não vivo pela condição aparente, eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo porque você me faz bem, mas eu faço bem porque Ele me tem feito bem, eu vivo por Ele e não por você. Querido, Paulo está falando de pessoas que estão maltratando a ele. E por que Paulo consegue viver essa verdade? Porque Paulo entendeu que é preciso amar o Senhor sobre todas as coisas. E por que é que nós não conseguimos viver essa realidade? Porque somos superficiais. Porque nós queremos ser praticantes das boas obras. Nós queremos ser piedosos, nós queremos ser sinceros, sem amar o Senhor sobre todas as coisas, isso é impossível. Mas quando amamos o Senhor sobre todas as coisas, nós vamos também poder amar ao próximo como a nós mesmos. E aí deixa eu dizer algo para você, o que é o amor? Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 2. A palavra diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e reconheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso me adiantará. O amor olha aí o que é o amor, paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma inconveniente, o amor não busca os seus próprios interesses,
O amor não se irrita, o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode dizer amém? É por essa compreensão de amor que Paulo ele pode declarar assim: olha, ainda que vocês me amem cada vez menos, eu vou continuar a amá-los cada vez mais. Queridos, agora entenda isso. O mundo precisa conhecer esse tipo de amor. E somente eu e você poderemos dar ao mundo esse tipo de amor. Uma coisa que ainda pode ser considerada como fundamental para sermos totalmente cristãos é a fé. A Bíblia diz que aquele que crê, ele é nascido de Deus. Você pode dizer amém? Como é possível crer se não houver fé? Ele ainda diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Que ninguém todavia engane a sua própria alma. Entenda, uma fé que não traz arrependimento, uma fé que não traz amor e todas as boas obras, ela não é uma fé certa e ela não é uma fé viva para com Deus. Antes, ela é uma fé terrena, ela é uma fé diabólica, ela é uma fé que ela não tem proveito algum. Então eu e você precisamos ter fé em Deus. Você vai entender o que eu quero dizer a partir desse momento, com isso que eu quero lhe declarar. Você concorda comigo que os demônios creem em Cristo? Diga amém. Sim, os demônios creem em Cristo. Os demônios, eles conhecem a Jesus, sim ou não? Os demônios, eles sabem que Jesus nasceu de uma virgem e que operou vários milagres, sim ou não? Sim. Eles creem que Jesus, ele sofreu a mais penosa morte para nos redimir para toda a eternidade, sim ou não? Sim, certamente que sim. Agora note o que é interessante. Mesmo com toda essa fé, eles continuam sendo demônios. Você está entendendo? Eles creem, mas eles continuam sendo demônios. Meus amados irmãos, eles permanecem ainda na condição de perdidos, porque lhes falta a verdadeira fé cristã. A verdadeira fé cristã consiste na confiança certa e segura que o homem deposita em Deus, no Deus que pelos méritos de Cristo perdoa os seus pecados, no Deus que pelos méritos de Cristo o restaura no favor do Altíssimo, o Deus que pelos méritos de Cristo Ele age na sua vida de tal forma onde você está disposto a obedecer os seus mandamentos. E a pergunta é, você tem essa fé? Entenda mais uma vez, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas eu quero que você entenda, você não pode viver enganado. Sabe, querido, eu queria muito poder chegar aqui nessa noite e trazer uma palavra talvez diferente. Uma palavra que animasse o seu coração, que fizesse você sair daqui, sabe, se sentindo bem. Mas talvez fosse essa uma palavra que lhe levasse a viver da maneira mais triste, mais indigna possível nessa terra. Mas se você entender que existe um amor com o qual você deve amar a Deus, que existe um amor que você deve devotar ao seu próximo, e que existe uma fé que lhe leva a confiar no Senhor, não pelos seus méritos, entenda. Porque às vezes nós estamos, sabe, nos sacrificando, nós estamos morrendo às mínguas, porque nós achamos que é pela nossa força, porque nós achamos que é pelo nosso proceder. Entenda, não, isso será uma consequência do seu amor ao Senhor. Perceba,
A Bíblia vai dizer para nós que quando Pedro nega Jesus, e depois que Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro. Qual é a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro? Jesus não chega para Pedro dizendo assim: ó, tu viste o que foi que tu fizesse? Tu me negasse, não só uma, mas 3 vezes, né? Jesus não faz isso. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Querido, entenda o que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está restaurando Pedro, dizendo: Pedro, você até o momento caminhava comigo com a sua visão turva. Você achava que era pelas boas obras, você achava que era por uma boa performance, você achava que era por um bom comportamento, por uma boa maneira de vestir, por uma boa maneira de falar. Mas eu estou perguntando para você: você me ama? Ah, queridos, como essa pergunta ela tem, sabe, mexido comigo esses dias. Como eu tenho ouvido o Espírito Santo do Senhor me perguntar: você me ama? Meus amados irmãos, nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Precisamos crer nele de uma maneira íntegra. Essa é a fé que vai purificar o nosso coração. Que vai purificar o nosso coração do orgulho, da ira, da cobiça, da injustiça, da impureza. E sabe, que vai encher o nosso coração de amor pela humanidade. Que vai fazer com que a gente possa agir com íntima compaixão, assim como agiu o bom samaritano por aquele que caiu quando estava indo de Jerusalém para Jericó. É por meio dessa fé que você poderá declarar: Deus é meu tudo. Não tenho ninguém além dele. A quem tenho eu além do Senhor? Essa fé que vai fazer com que você seja feliz nele. Amém? Que vai fazer você entender que ele é a sua glória, que ele sim é o seu prazer, que vai fazer inclusive você amar o seu inimigo, dando a ele não aquilo que lhe agrada, não aquilo que lhe agrada, mas aquilo que ele precisa. E aí eu pergunto para você: você pode ficar de pé? Para você pensar que está acabando? Pensa comigo. Não deixa que nada possa roubar você agora desse momento. Eu quero fazer algumas perguntas para você. E você vai responder para você mesmo. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos, para que nada possa roubar a sua atenção. Você crê que Cristo te amou? Você crê que Ele se entregou por você? Você tem fé no seu sangue? Você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você crê que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você? Você crê que há redenção no seu sangue? Você crê que Ele remiu os seus pecados? O Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho de Deus? Deixa eu dizer algo para você. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui, que está no nosso meio, que está ao seu lado nesse momento, que está segurando na sua mão, Ele sabe que se um homem ou uma mulher não tiver essa fé, não tiver esse amor, melhor lhe seria não ter nascido. Por isso eu quero lhe fazer um convite nessa noite. Um convite ao qual o Espírito de Deus também me faz. Venha a Cristo.
venha a Cristo.